Bom meditar na palavra. Bom é ouvir a palavra de Cristo, porque está escrito lá em Romanos 10 e 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o melhor de tudo é praticar a palavra. Está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 22: tornai-vos praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando a nós mesmos com falso discurso. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 20, fala que aquele que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e aquele que confia no Senhor será bem-aventurado. Provérbios capítulo 13, versículo 13, fala que aquele que despreza a palavra perecerá, mas aquele que teme o mandamento será galardoado. Nós vemos registrado na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 15, que desde a tua meninice saibas as sagradas letras, a Escritura, para que te possa fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso que fala lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 15, esta palavra é fiel e verdadeira, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Assim dizia o apóstolo Paulo nos ensinando. Desde criança, eu tenho o ensinamento da palavra. Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2 fala assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No versículo 3 fala: para que tu vás bem, para que tu viva bens, que prolonga os teus dias na terra. A obediência ao pai e à mãe. E nós vemos Deus preocupado com o pai, com o filho, com a família. E Deus fala lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16: honra o pai, honra a mãe, como diz o Senhor teu Deus, para que prolongues os teus dias e para que tu vá bem e vivas na terra que eu te dou para ti viveres. Aí no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20, Deus continua falando aos filhos: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Agora no capítulo 3 e versículo 21 de Colossenses,
Deus começa a falar com os pais. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que ele não perca o ânimo. E no livro de Efésios, capítulo 6, e versículo 4, Deus continua a falar com os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e no ensinamento do Senhor. Aí a responsabilidade começa a pesar na vida do pai. Porque Deus diz lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, e versículo 8, que aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente da tua família, dos teus filhos, é pior do que o infiel e negou a fé. Eu dou graças a Deus, porque eu tive um pai que me orientou segundo esta palavra e fez cumprir. Porque a Bíblia fala assim no livro de Provérbios, capítulo 22 e versículo 6: instrui a criança, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Eu vejo Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 7. Deus começa a intimar o pai, para o pai intimar o filho. Que bênção! A responsabilidade do pai. E Deus fala: intima o filho, intima a criança, ensinando a ela todas as coisas, sentando na mesa, ensina-as, andando pelo caminho, deitando e levantando, em todo momento ensina a criança. Eu vejo meu pai, quando ele me ensinava é através desta palavra, orientava através da palavra. Ele falava para mim no livro de 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 11: aparta-te do mal, faça o bem, busca a paz e siga-a. Este era o ensinamento que eu tive do meu pai, através da Bíblia Sagrada. É o que está registrado lá no livro de Salmos 34, e no verso 14. Fala a mesma linguagem em 1 Pedro, capítulo 13 e 11. Aparta-te do mal, faça o bem, busca a paz e segue-a. Meu pai tinha essa preocupação com os filhos, e estava no cuidado para nós não pudéssemos destraviar para um lado, para um outro, mas ele afirmava para seguir o conselho da Bíblia Sagrada, que meu pai tinha esta orientação de Deus para passar para os filhos. Ele dizia o que está registrado lá no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 11: meu pai teve esse cuidado: não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Porque muitas vezes os filhos saem fora da sintonia do pai e sintoniza
com conselho do outro lado, que vai te trazer um péssimo resultado se eu seguir. Por isso que meu pai dizia: filho, aceita o conselho do teu pai. E ele falava para mim o que está registrado no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Beba da água da tua cisterna e da corrente do teu poço. Sabe o que ele quer dizer? Aceita só o conselho da casa, dos pais. Não aceita o conselho de fora, que podem te levar a um outro caminho. Meu pai tem esse cuidado. Meu pai dizia: você tem os teus colegas, você tem seus amigos, você tem que ter. Mas ele citava para mim, livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Anda com sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Eu segui esse conselho. E meu pai dizia: para você ser um bom aluno, você tem que ser um bom filho. Para você ser um bom membro da igreja, você tem que ser um bom filho. Para você ser um bom funcionário na empresa, você tem que ser um bom filho. Porque tudo parte de dentro de casa para fora. E meu pai, ele teve um privilégio muito grande. O que está registrado no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Meu pai desfrutou disto, porque a Bíblia fala assim, que a coroa dos velhos são os filhos dos teus filhos. Meu pai viu as minhas filhas, que era sua neta. E a Bíblia fala em Provérbios 17 e 6, a coroa do idoso, a coroa do velho é os filhos dos seus filhos, e a glória do filho é o pai. Abaixo de Deus, a minha glória era o meu pai, que me orientou nos caminhos do Senhor, para eu ser o que eu sou hoje. E nós vemos que eu também desfruto, e eu na minha idade, como já velho, eu posso dizer, a minha coroa é os filhos dos filhos. E a minha filha pode dizer, a minha glória abaixo de Deus é meu pai. Sou feliz, sou realizado, obedeci meu pai pela palavra que ele ensinou, passei para as minhas filhas, e as minhas filhas da mesma forma, e é bênção sobre bênção. Diz a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25: servirei ao Senhor vosso Deus, eu abençoarei a vossa água, o vosso pão, a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Às vezes tu pensa que a enfermidade é aquilo que abate o corpo, mas a enfermidade, às vezes, que nos abate, nos angustia, é uma rebeldia de um filho rebelde.
Mas se nós assumimos o compromisso como pai e passar aos nossos filhos aquilo que Deus nos ordenou, e se os filhos tiverem a sabedoria que Deus dá para ouvir e obedecer aquilo que o pai ensina, a casa, o lar é bênção no Senhor. Eu lamento pais que não corrigem filhos. Eu lamento pais que não orientam os filhos. Porque está escrito no livro de Provérbios, capítulo 5 e 23. Lamentavelmente, tem pessoas nessas condições. Ele morrerá porque sem correção andou. E pelo excesso de loucura andará errado, porque não teve orientação. É como Deus diz, está no livro de Juízes, capítulo 21 e versículo 25. Último capítulo do livro de Juízes e último versículo do livro de Juízes. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naquele tempo, a nação Israel andava sem rei, não tinha um rei, e diz que o povo fazia o que queria, o que vinha na sua mente, porque não tinha lei e não tinha um rei. E tem muitos lares que está faltando um rei, está faltando um pai, está faltando um sacerdote, está faltando o orientador, porque como diz em 1 Timóteo 5,8, repito, diz a Bíblia, aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente da tua família, dos teus filhos, é pior do que o infiel e negou a fé. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Esta palavra, que é Cristo Jesus, é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como está registrado no livro de São João, capítulo 8, versículo 32. E às vezes tu está errando por não conhecer esta palavra, como diz no livro de São Mateus, Jesus falou, capítulo 22, versículo 29. Errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.